TronoCast e Negócios, um espaço dedicado para empresários cristãos, aonde aqui de verdade, vida com Cristo é o que mais importa. E nessa tarde nós vamos receber alguém muito especial aqui nesse episódio de número 3 do TronoCast. E só que antes de a gente conhecer um pouquinho dessa pessoa que vai estar conosco aqui compartilhando e partilhando a sua história, algo que realmente essa pessoa vivenciou nos últimos anos aí, eu quero também convidar para você ouvir a voz dele, porque ele está comigo aqui, mas ele não está na mesa. Ivan Lopes, cadê você, Ivan? Bora, Douglas, estamos juntos aí hoje. Hoje eu tô aqui nos bastidores. Primeira vez que a gente tá usando um microfone nos bastidores. Tá muito legal. Cara, eu tô gostando, pô. acho que é um bom começo, né? Não, é um ótimo começo. É um ótimo Ideia começo. tua, mais uma. Obrigado. Cara, tu pode começar a cobrar pelas ideias. Eu acho importante. Eu acho legal isso aí. Eu começar a ser comissionado pelas ideias. Ou tem várias aqui já. Então já vou botar no papel e vou pagar pelas ideias. Ivan Lopes, então comigo, né, aí no backstage como sempre, sempre nos auxiliando, nos ajudando, né, tá na técnica hoje e volte e meia ele vai estar fazendo uma pergunta também, colocando alguma coisa, colocando algum ponto de inflexão nessa série de perguntas que nós vamos fazer aqui e também de aprendizado. Então, para que a gente vá ao ponto, né, Ivan, vamos conhecer essa pessoa, tá? Essa mulher de Deus, né, que está conosco aqui. Antes de eu chamar ela, eu quero ler um pouquinho, porque eu tive que anotar aqui, Ivan, eu tive que anotar porque é uma biografia gigantesca. Só que eu pedi para reduzir um pouco, senão a gente ia ficar a tarde toda falando só da biografia, né? Então, a gente está falando aqui da Pamela Welter, que é esposa do Gilberto, mãe do Pedro e também mãe do Theo, CEO da WOW Life Eventos e também da WOW Mulheres e também da Wise Up. Eu acho que é isso, né? Wise Up, agência de marketing, e tem mais um monte de negócio aí. Então eu parei por aqui porque isso ia faltar folha aqui no meu caderno aqui pra gente anotar. Então eu quero que vocês me ajudem a receber aqui na minha frente ela, Pamela Welter. Seja muito bem-vinda. Obrigado. Boa, muito bom, né? Isso tudo é você. Isso tudo sou eu. Maravilha. E antes disso tudo, filha de Deus. Maravilha, coisa boa. Bom te ter aqui. Eu quero aproveitar já começando a fazer uma pergunta. Vai ter bastante perguntas, mas antes do papel que eu coloquei aqui e anotei muitas coisas a qual a gente conversou um pouquinho ali antes, mas de fato eu quero conhecer a Pamela Welter no bastidor, no backstage. Quem é a Pamela, né, na sua essência? Conta pra nós um pouquinho. No bastidor, bom, o meu maior bastidor hoje é sendo mãe, porque com certeza o meu maior ministério é a minha família. Acho que de todas as mulheres, né, mesmo empresárias, os nossos maiores ministérios vai ser sempre nossa família. Então, se eu não tiver sucesso lá, eu vou acreditar no final da minha vida que eu não tive sucesso em lugar nenhum. Então, hoje eu sou mãe de um bebezinho de 5 meses e do Theo e do Pedro de 3 anos. Então, com certeza, a maior quantidade de horas assim do meu dia é para eles. Não tem no bastidor, é isso. Mas é aquilo, né? Até vi esses dias uma mãe comentando que a gente tem uma sede de dominar o mundo, de, sabe, querer fazer as coisas com os nossos talentos, mas ainda assim aproveitar a infância dos nossos filhos, estar presente, dar atenção pro nosso marido. Então é aquela dualidade, né? Temos as mesmas horas do dia e é fazer isso acontecer. Então, bastidor é uma mulher com muita vontade de fazer a coisa acontecer, com grandes ideias e sonhos, mas que, eu não quero perder o principal, sabe? Não quero perder os meus filhos crescendo, não quero perder a conexão com meu marido e não quero deixar de ter tempo para Deus, né? Que foi uma coisa que eu demorei muito tempo para conseguir ter tempo com ele e agora eu não quero abrir mão disso. A gente já começa com essa pedrada, Ivan, né? Você viu, né? Uma pergunta boa, a gente tem uma resposta ainda acima da média, né? Uma excelente resposta. Mas, Pamela, de fato, né, você trouxe um ponto importante sobre uma questão de balance, né, da tua vida hoje, do backstage, né, que hoje você está vivendo esse momento, né, e lindo também, né, a gente estava brincando, né, como é que tá o sono, né, da Pamela, né, porque o Theo tá com 5 mesezinho, né, então a gente sabe, né, eu também sou pai da Rebeca, e a gente sabe como é que é essa fase, mas vamos falar antes, vamos pegar um pouquinho lá atrás, porque a gente quer conhecer agora não somente a essência da Pamela, que ela já falou, mas como que começou o empreendedorismo,
qual que foi a vertente? Me conta um pouquinho da tua formação lá na época da adolescência, lá do início, lá como é que foi a busca para ser... Hoje, poxa, eu li aqui pelo menos 3 CNPJ, né? Mas, Eu tenho 4. então olha aí, são 4. Mas até chegar nesses 4, o que tem antes? O que tem por trás? Cara, tem muita coisa antes. Acho que o empreendedorismo começa muito com o meu pai, não dá pra não pensar nele, né? E ele me colocou a trabalhar junto com ele, 9 anos de idade eu já ia. Ele tinha uma mecânica, ele tinha vidraçaria, ele é um cara que saiu de Bom Retiro, que é o interior de Santa Catarina, e veio pra cá com 13 anos. 13 anos é uma criança, né, cara? E com 13 anos ele começou a trabalhar nessa mecânica do tio dele, ele foi crescendo. E ali ele, depois, né, aprendeu a profissão de mecânico e se tornou mecânico. Então eu aprendi empreendedorismo com ele, mas eu queria, mas não me achava capaz. Então eu sempre achei que eu, né, amaria ser empreendedora, mas não me achava capaz de ter um negócio. Eu sozinha, por quê, né? Porque eu teria um negócio. Então... é muito pelas crenças, né, que a gente vai construindo aí ao longo da vida. Então, eu acho que o empreendedorismo começa ali. Sempre fui uma criança muito curiosa e queria saber mais sobre tudo. Comecei a trabalhar CLT com 13 para 14 anos, 14 para 15 anos, que era 13, comecei aquele curso Pro Menor, sabe? Que se faz. E com 14, 15 comecei a trabalhar em uma empresa. Qual que foi a primeira empresa? Lojas Pernambucanas. Lojas Pernambucanas. Trabalhei por 3 anos, até os meus... 3? Eu tinha 14, 15, fui até os 18 lá. E essa veia empreendedora sempre esteve presente. Ela não foi do nada. Tipo, eu sempre fui a melhor vendedora por isso. Vestia a camisa e vamos lá. Na Pernambucanas, lá, o teu setor era comercial. Eu trabalhei no atendimento... Nossa, trabalhei em muitos lugares, mas eu trabalhei no atendimento ao cliente. Então, assim, eu ganhava 10 centavos por cada seguro vendido. E eu fazia comissões, assim, de 100, 120. Pensa que eu tinha que vender muito seguro. Poxa, é bastante, a né? 10 centavos. A 10 centavos, então uma comissão boa, né? Comissão boa, né? 10 centavos no seguro, eu me lascava pra vender. Mas, assim, cara, é isso. Hoje em dia, eu acho que a gente tem uma geração que... às vezes não é tão cobrada e tal. Lá na frente eles vão sentir. Então, eu acho que eu fui tão cobrada, tão jogada no fogo lá, que hoje eu acho tudo ótimo. Pra mim, o jeito que eu trabalho, a quantidade de horas que eu trabalho é ok, porque eu trabalhava 14, 12, 13 horas por dia e era aquilo, né? Então, a gente tinha que trabalhar pra fazer acontecer. Então, o meu empreendedorismo, acho que começa ali. Você né? tinha 18 anos quando finalizou. Saí da Pernambucanas. E daí saí da Pernambucanas e comecei uma carreira mais financeira. Fui para a área financeira, trabalhei em empresas como analista, como assistente financeira, e daí fiz um pouco dessa jornada, assim. Daí o meu último emprego antes de virar empreendedora foi dentro de uma indústria de revestimentos. E lá eu trabalhava como gerente financeira e fazia um pouco da parte comercial. Porque assim, né, gente? Vendedor é vendedor. Você vai vender. Tu pode estar lá no financeiro, mas se a empresa precisa de ti, tu vai acabar vendendo. Não tem. E assim, se tu quer aprender a fazer alguma coisa na vida, aprenda a vender. Aprenda a gostar de vender. Aprenda a se posicionar como uma pessoa que vende. Porque as pessoas que não vendem, cara, não entendo como é que vive, como é que sobrevive, como é que respira. Porque assim, tu tá vendendo tudo o tempo todo. Toda hora tu tá vendendo uma ideia, né, as tuas horas. Então, acho que a melhor coisa é realmente tu ter essa habilidade desenvolvida, vendas, né? E daí trabalhei como gerente, né, nessa indústria. E naquele ano me incomodava muito, assim, cara, a quantidade de horas que eu despendia e tal, e a quantidade de dinheiro que vinha pra minha conta... Eu fazia conta, assim, quando é que eu vou comprar uma casa própria? Nunca. Tipo, ganhando, sei lá, 4, 5 mil reais por mês. E ali naquela questão, assim, de querer crescer e parecia que não ia. E daí li um livro que mudou muito a minha... Qual o livro? Diz, Pamela. Diz que a gente quer saber. Cara, eu li um livro que mudou a minha história, porque eu acho que, assim, os livros, eles têm esse poder se a gente transforma ele em ação, né? Porque todo conhecimento é um poder potencial. Ele pode virar um poder, mas ele não é um poder por si só. Então, cada página daquele livro, cara, como é que eu posso aplicar isso aqui? Como é que eu posso fazer isso que R$0 eu tenho, mas eu quero investir?
comecei investindo 100 pila por mês, porque o nome do livro é Os Segredos da Mente Milionária. Do T. Harv Eker. É. É um ótimo livro. Mas assim, vou dizer que naquele momento... E pequeno, melhor... né? E pequeno, né? Pequenininho, dá pra ler olha, uma semana dá pra ler. Mas assim, vou dizer que esse livro é o melhor livro de finanças do mundo? Não, mas naquele momento... Sim. Era o que eu precisava. É possível. Porque eu era um cara quebrado, que não tinha herança, que não tinha pai que ajudasse, que era a minha situação, e que fez uma fortuna. Eu disse, pô, então tem um caminho. Eu só precisava acreditar que era possível, né? Começar de algum lugar. E daí comecei um brainstorm louco na minha cabeça e de o que eu ia fazer com os meus talentos, porque a ideia do livro é aumente as suas linhas de receita. Então, tenha mais dinheiro vindo de mais lugares. Então, eu entrei nessa noia. E como é que eu ia ganhar mais dinheiro de outros lugares, mesmo não abandonando meu CLT, que naquele momento era a segurança. Você estava na indústria ainda? Estava na indústria. Então, e dali a gente... Aqui, quantos anos você tinha? Pra gente pegar um ponto de inflexão aqui. Ai, gente, esse negócio de idade é difícil, né? Mas eu tinha 27, quando comecei a... Tarde, né? Sabe por que eu pergunto isso? Porque hoje a gente está numa geração, Pamela, que não entende os processos. Aí olha lá, poxa, tem um menino de 21 anos de idade que colocou o primeiro milhão na conta. Uhum. Sabe? Hoje acontece isso. Não sei se você consegue prever isso. Aí, poxa, eu tô com 32 anos, o Ivan tá ali, poxa, a gente tá quanto tempo ralando, buscando, construindo patrimônio. Então, quando a gente tem alguém real, tipo, agora olho no olho, falando, não, Douglas, a minha virada de chave foi com 27 anos. Sim. A minha virada de chave mestra foi com 27 anos. Isso é importante para a nova geração ouvir. E comecei a ganhar dinheiro de verdade com 29. Então, assim, até 29 e 30, até eu realmente, entre começar a me dedicar a ter mais linhas de receita, começar a ter ideias e me comprometer com aquele resultado, que não basta ser rico, todo mundo quer ser rico. Agora, se comprometer a chegar naquele objetivo é diferente. Uma coisa é você escolher, outra coisa é você se comprometer com aquele resultado. Então, dos 27 ali, 29, daí sim, começou a entrar dinheiro que daria pra dizer, pô, deu certo. Tá funcionando alguma coisa de tudo isso que eu fiz. O que você fez depois que começou a ler o livro ali, que teve essa virada de chave, e aí saiu da indústria, o que você foi fazer? Então, uma coisa que, recapitulando, mas assim, nem estava tão claro assim na minha mente, mas agora me veio muito claro. Eu lembro que eu pedia muito para Deus, assim, ó, Deus, eu sei que hoje eu sei que Ele nos dá o querer e o realizar, mas antes eu não sabia disso, né? Nessa época, Deus era o meu último recurso, Ele nunca era o primeiro, entende? Então, Ele era... não conhecia IPI, nada, então... Pra mim, eu sempre, né, acredito em Deus, desde sempre, porque eu venho de uma família católica, então conhecia. Pro pessoal que não sabe, o que é o IPI? Igreja Presbiteriana. Presbiteriana. Presbiteriana, dá um trava-língua, né? Independente. É a tua congregação também, Ivan? É a minha. Ah, tu tá trazendo a galera do teu, né? Entendi. Isso aqui é teu lance. É uma tribo. Mas é uma igreja bem pequena. A gente deve ter o quê? 150 membros? 200? Nem isso. Acho né? Acho que é próximo de 200. Próximo. Então, assim, mas não passa. É uma igreja pequena, mas super acolhedora. Mas, enfim, não era isso, né? Mas não era isso. Eu tava lá quando eu comecei. Me ajuda? Você tava falando que Deus não tava na frente disso tudo. Não tava na frente, não. Na realidade, ele era o último Última recurso. opção. Último recurso, que é o que a maioria das pessoas... É o mais comum, né? Então, quando eu já tentei todas as coisas, já me esforcei, já me dediquei, o que eu faço? Ó, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. É o último recurso e não o primeiro recurso. Isso foi o que mais alterou da minha vida de antes para agora. Deus sempre é meu primeiro recurso, né? É a minha primeira orientação. Então, eu lembro de eu pedir para ele orientação e tal, que eu precisava de uma luz, assim, sabe? Porque aquilo ali eu sabia que eu podia mais, mas a minha realidade não me mostrava que eu ia ser grandes coisas. E daí eu fiz a coisa que eu acho que a gente sempre tem que fazer quando a gente ora, que é continuar caminhando. Porque Deus, ele vai te mostrando, né, se tu tá no caminho certo ou não, no fluir das coisas.
Mas não é orar, pedir e ficar sentada. Eu acho que é orar, pedir e continuar caminhando. E daí, fiz a minha primeira empresa, nessa época, né, ainda CLT, que se chamava, o nome é ruim, tá? Eu sei que é ruim. Vamos anotar aqui o nome ruim. Reskilling. Não, eu não vou anotar. Reskilling, que significa requalificação em inglês. E naquele ano, no Fórum Mundial Econômico, essa palavra tinha saído muito, né? Então, eu sou contadora de formação e tal. Então, na minha ideia, era uma grandiosa ideia chamar de requalificação. Qual que era a ideia da primeira empresa? Era capacitar os contadores que estão saindo da faculdade, mas, cara, não sabe fazer um lançamento de imposto de renda, por exemplo. Porque a faculdade, ela não capacita para a parte prática. Ela capacita, ela dá o conhecimento, mas ela não capacita para a parte prática. Então, essa era a ideia. A gente vai pegar os contadores que estão se formando e vai dar a prática para eles. Vai fazer eles sentarem nos computadores e fazer lançamento contábil, lançamento de imposto de renda. Essa era a ideia. Praticamente uma escola, Isso. uma educação. Era uma empresa de educação. Isso. Mas o que foi mais legal, né? Foi um MVP total, porque a gente não tinha grade curricular, a gente só tinha ideia e o nome do curso. O nome do curso era o mínimo que um contador precisa saber. O mínimo que um contador precisa saber. Esse era o nome do curso. E a gente tinha o local e tal. Então, a gente vendeu as 36 vagas, que era o máximo de vagas que tinha ali para aquele lugar, naquela sala. E daí foi, então, formatar o curso. Então, essa foi a minha primeira empresa. Uma empresa de educação, de requalificação, de qualificação profissional, né, para contadores. E o que a gente tinha era uma ideia. Então, quando aquilo aconteceu, eu vendi os 36 lugares, virou uma chavinha na minha cabeça. Porque assim, eu sempre tinha que trabalhar 30 dias para receber um salário. De repente, eu lancei uma ideia, fiz um Instagram, 0 marca. Gente, o mais fácil, simples possível. Em um dia, estava feito e lançado o produto. A gente vendeu as 36 vagas, daí tinha 36 mil reais. Pensa, para uma pessoa que ganhava... O ticket médio ali Não, era 1.000, cada um. Daí, 36 mil às 36 pessoas. E agora tem que entregar o produto. Então, assim, ali virou essa chave de, cara, dá pra fazer dinheiro, sem trabalhar 30 dias, com vender, né, uma ideia. E daí a gente foi pra entrega do produto, enfim. Daí, 1 ano fazendo a entrega dessa empresa, da Reskilling, quase todo mês. A gente tinha entrega de curso e tal. Só que era muito esforço, sei lá, nessa época era eu e mais uma professora, que era a professora que dava todos... Eu era a pessoa que mais cuidava do comercial, do marketing, e ela dava os cursos, porque ela era pós-graduada, mestrada em contabilidade. Então, assim, a gente fez um curso bem bonitinho, e eu só formada em contabilidade, né? Então, ela dava as aulas e eu cuidava do restante da empresa. Só que não dava o dinheiro, sei lá, o suficiente. Era quase assim, trabalhar 13, 14 horas por dia para no mês dar o que eu ganhava como CLT. E daí na minha cabeça isso não fazia sentido também. E daí no final daquele ano a gente conversou e decidiu encerrar a empresa. Isso foi em 2019. Encerrei no final de 2019 encerrei. E daí naquele ano, porque eu tinha começado aquela empresa, eu recebi um convite de uma rede de coworking que se chama Impact Hub, para ser head comercial deles. Por conta da Reskilling, porque eu comecei a fazer eventos lá e tal. Então, fui no final de 2019, lembra o que aconteceu depois, né? Pandemia. No final de 2019, eu fechei essa empresa de cursos presenciais e fui contratada CLT por essa empresa. A Impact Hub é uma que tem no PB ali, no Pedra Branca? Fui cliente, então. Eles têm coworking em 100 cidades, não é uma franquia, né? Eles têm um sistema diferente, mas eu trabalhava lá no Passeio Primavera, lá onde hoje eu tenho um estúdio. Dentro da ilha ali, né? Dentro da ilha. Então, foi isso. Daí, em 2019, fechei a empresa, porque, mas ali eu vou trabalhar menos e ganhar, bem dizer, a mesma coisa se eu trabalho como CLT, então vou dar um passo atrás aqui para ver o que né, eu vou conseguir mais para frente. E fechamos a empresa, a Reskilling. E em 2020, quando a pandemia começou, eu estava empregada, ganhando um salário fixo e podendo fazer
uma articulação de rede de networking que eu não tinha, porque daí eu entrei como head de um centro de tecnologia, né, que é a ACAT. E lá, a primeira coisa que eu fiz quando entrei foi chamar todos os fornecedores que se beneficiavam daquele espaço para dizer para eles assim, cara, a gente precisa se ajudar. Eu não posso contratar mais funcionário, não tenho verba, então vamos todo mundo criar aqui uma forma de indicação. Quando tem evento aqui, eu chamo vocês e vocês indicam um espaço. E isso deu muito certo. Né? Chamei eles em janeiro, pandemia, tava lá na China, não ia chegar aqui no Brasil. Chegou em fevereiro, né? 30 dias depois. Em março eu lembro que a gente fechou em Park Hub. Então, assim, quando isso aconteceu, eu chamei esses fornecedores, chamei vários fornecedores de Florianópolis, então de som, de luz, de coffee, de decoração, todos os fornecedores que se beneficiavam quando eu alugava uma sala para eventos. Né? Então, chamei essas pessoas para dizer assim, vamos se unir aqui e vamos fazer alguma coisa acontecer. Quando a pandemia começou, né, que foi ali em março, a gente fechou. O Centro de Inovação foi o primeiro lugar que foi fechado em Florianópolis, porque a pessoa contaminada, a primeira pessoa contaminada de Florianópolis esteve na ACAT. Então, Nossa. O primeiro lugar que foi fechado foi lá na ACAT. Então, em abril ali, quando a gente já estava um mês, fechado, uma pessoa que estava dentro dessas que eu chamei lá em janeiro para conversar sobre parceria, para a gente se ajudar e fortalecer o nosso núcleo e tal, ela me ligou e disse assim, eu tô vendo uns eventos híbridos acontecer em São Paulo, vamos fazer alguma coisa junto, enfim. Então, ela me ligou. Naquele dia, eu estava me separando de um casamento de 10 anos, 15 de abril de 2020, foi o dia que ela me ligou. Foi o dia que a separação aconteceu. Eu falei pra ela, olha, hoje eu não posso, na segunda eu te ligo. E daí, tava lá eu puxando as roupas de dentro do armário do ex-marido, botando tudo no saco de lixo. E ela me ligando com a oportunidade. E na segunda-feira, eu liguei pra ela e ela é a minha sócia hoje. Então, assim, olhando pra trás, né, eu percebo que cada coisa... Como é que é o nome da sócia? Cristiane. Cristiane, um abraço, hein? Um abração, nós queremos te ouvir. Né, Ivan? Tem que trazer a Sônia aqui, né? Mais uma convidada. Maravilha. A gente tem que converter ela primeiro. Então vamos Mas na ela- IAPB, a gente vai lá na IAPB antes, tá? Você vai lá antes de vir aqui. E então, quando ela me chamou, ela tinha o quê? A Cris tinha os equipamentos, então painel de LED, som, iluminação. Só que ela não podia fazer evento presencial. Eu tinha a rede de networking e tinha as salas para fazer, os espaços físicos, só que a gente não podia aglomerar pessoas. E ela conhecia mais uma pessoa que hoje também é nosso sócio, nós somos em 3 sócios, que é o Matheus, que entendia de transmissões simultâneas. Ele fazia transmissão de surf, de campeonatos e várias coisas nesse sentido. Então, essas 3 pessoas improváveis acabaram se juntando na pandemia e a gente começou a transmitir todos os congressos médicos da América Latina. Então, os maiores congressos de pediatria, de endocrinologia, a gente começou a fazer, porque o dinheiro já estava nas associações. Então, no começo do ano, as indústrias farmacêuticas, elas liberam uma grana para as associações fazerem seus eventos naquele ano. Só que como não tinha como aglomerar pessoas, tinha que ter outra forma de fazer aqueles eventos. Então, a gente fez os eventos complexos, assim, com, 5 salas simultâneas, com tradução em libras, espanhol, inglês. Esse tipo de evento, né, que precisava de uma grande estrutura, a gente fez na pandemia. Então, enquanto estava todo mundo fechando suas empresas na pandemia, cara, foi os 2 melhores anos, assim, pra gente. Imagino. Só pra me pegar aqui o deadline aqui, aqui foi em março que inaugurou, isso? Em abril de 2020, a gente começou a ela me ligou e a gente fez o primeiro evento em maio de 2020. Já em maio, ou seja, 30 dias depois, Sim. né? Já tava com a operação toda desenhada, kick-off tudo feito, organizado. Aham. Nada disso, era avião caindo e a gente construindo o avião. Entendi. Cara, tem que ser... Às vezes as pessoas querem fazer todo um planejamento lindo, maravilhoso. A melhor forma faz o MVP, o mínimo, produto viável, bota pra rodar. As pessoas compram.
E daí, a partir do feedback delas, que tu vai reestruturar o produto, fazer planejamento. Então, meu planejamento começou muito depois, 1 ano depois da empresa funcionando. Então, primeiro a gente fez o produto acontecer, as pessoas compram esse produto? Compram, é preciso. Agora tá todo mundo enclausurado, a gente precisa transmitir os grandes eventos. Não é uma sala no Zoom, não é isso. É os grandes eventos. Os congressos. É um congresso. Exatamente. Então, a gente aprendeu a fazer com os nossos clientes. Tanto que o primeiro evento a gente cobrou R$490. Era só, tipo assim, só pra não dizer que a gente não vai cobrar nada. Eu acho que era o valor da sala que a gente tinha que locar pra botar a equipe dentro. E o cliente estava muito ciente de que era o primeiro evento que a gente estava fazendo. Então era tipo assim, a gente tá aprendendo a fazer. Ele também comprou, ok, tá tudo certo. Se pisar em ovos e quebrar os ovos, tá tudo certo. Exatamente. Então foi perfeito? Claro que não, teve um monte de coisa, até a gente acertar, assim. E logo em seguida desse a gente fez um baita. Esse era um evento assim, não tão complexo, mas o próximo evento já era um evento monstruoso. Sabe aqueles 5 salas, daí o tradutor, Libra, não sei o quê, e daí palestrante nos Estados Unidos, na China, não sei o quê, e todo mundo. Então, assim, o próximo já era um evento fogo de a gente fazer. Então, a gente não teve um enorme planejamento, a gente fez o que eu recomendo que as empresas façam. Faça o mínimo, testa, vende. Alguém comprou? Então tu tem um produto. Se ninguém comprou, tu só tem uma ideia. Cara, se ninguém comprou o teu produto, só tem uma ideia. Tu não tem. Então não fica gastando com 1 milhão de organizações e planejamento, porque vai mudar. A gente falou disso, Ivan, no número 2. Né? Só pra não falar que era eu que tava falando no número 2, né? Mas a gente falou disso, né? Antes feito do que perfeito, se lembra? Nós que somos vendedores, né? Eu gosto de falar com vendedor, né? Porque eu sou um vendedor que deu certo, sempre falo isso. Ivan, o que tu tens para nos agregar com isso? Porque a gente falou sobre isso e vai muito de encontro, né? O que a Pamela trouxe para nós hoje. E interessante, né? O link que tá trazendo todas os personagens que estão sentando na nossa mesa aqui falando exatamente de um assunto, né? Cara, essa tomada de decisão, né, muito rápida. Porque a pandemia, ela pediu que fosse desse jeito. Então, assim, hoje eu tava escutando uma palavra que falou muito sobre quando o medo nos paralisa. E muitas vezes, essas pessoas né, empreendedores, assim como nós, empresários, vendedores, né, que é raiz, quantas vezes a gente deixa o medo tomar conta e não a fé tomar conta? Quando a fé, a crença, tu acreditar naquilo ali, toma conta, que foi o que aconteceu contigo, né? Às vezes, não sei se naquele momento já era comprometida. Então era tu acreditando no teu negócio. Tinha acabado de me separar, eu ia conhecer o Gilberto. Então, a gente vai chegar lá, a gente vai ouvir isso aí. Eu quero ouvir. Assim, só voltando ali na pandemia, fechou tudo. Todos nós passamos por isso. Né? Eu lembro que eu tinha imobiliária, tinha construtora na época, fechei, tinha um monte de funcionário para pagar, não tinha como pagar. E aí estava trancado dentro de casa e eu fazendo live com os meus vendedores e tal. E vamos vender, vamos dar jeito. E a galera toda meio impactada. Então era aquela loucura. E aí tu tem que tomar uma decisão, né? Não, peraí, ou eu quebro, ou eu tomo uma decisão de fazer acontecer. Uhum. E naquele momento, assim como tu, eu tomei a decisão de fazer acontecer. Então eu vejo que esse momento, sabe, essa tomada de decisão rápida, rápida quanto? Não, é na hora mesmo, é 1 dia, 2 dias, tu tem que tomar, decidir e fazer acontecer. E aí a gente chega num ponto que, naquele momento lá, eu tomei a decisão, tu também tomou, fez, aconteceu, e logo em seguida tu passou a conhecer a Cristo, né? E aí acredito que a coisa começou a andar diferente. Eu acho que a primeira coisa é reconhecer que sem a mão dele nada... Porque assim, entende que uma coisa foi puxando a outra, não era uma oportunidade. Deus fez isso ser uma oportunidade, porque no começo era uma sócia falida, cheia de funcionário e dívida para pagar. Eu, num CLT, que graças a Deus eu tinha uma segurança lá, mas com salas vazias, sem poder locar, e uma vontade de fazer algo com tudo aquilo. Então, assim, hoje, olhando, hoje pode dizer, que empresa massa e tal, mas naquele momento era só uma aposta. Só Deus conseguiria enxergar que lá na frente aquilo seria uma excelente oportunidade. A gente não tinha noção disso naquele momento e vivendo, né? Então, acho que principalmente reconhecer que a minha oração lá do
pelo amor de Deus, me ajuda, o que eu vou fazer com os talentos que tu plantou dentro de mim, deu certo. Porque ele foi me levando por um caminho que foi através daquela empresa que eu estava lá CLT, e daí porque eu estava CLT e tinha uma rede de networking, eu pude ser sócia da pessoa que hoje eu sou sócia. Então... Aproveitando esse gap, Pam, que o Ivan trouxe, e agora para ir de um encontro, porque o Tronocast e negócio, ele tem esse foco de fazer o nosso ID, né? Que é falar também de Deus, né? Do amor de Cristo pelas nossas vidas. Que eu acredito que a gente está indo para esse caminho agora na nossa conversa para entender, né? Quando que você entende ali como é que foi a conversão, como é que foi o primeiro chegar, porque você falou que, né, veio de uma origem católica, né? Mas quando é que entra assim o evangelho de Cristo, de cruz, e também para atrelar os teus negócios, né? No início ali, como é que foi? Porque sair de um relacionamento, algo, e logo já na sequência empreender, pandemia, né? Imagina o emocional, né? Então, como é que entra o espiritual nisso tudo? Como é que você linka isso e como é que foi? Conta pra nós. Eu acho que Deus usou o Beto, acho não, né? Tenho certeza que Deus usou muito o Beto para me colocar no lugar certo. Ele sabia que eu precisava de uma igreja como a IPI, porque eu fui recebida pela igreja no melhor lugar, que é um pequeno grupo de mulheres. Então, assim, a gente pode ir pra igreja, mas, cara, é no pequeno grupo que tu chora, que tu fala dos teus anseios, que tu cresce espiritualmente. Então, como a gente tinha esse pequeno grupo de mulheres semanalmente, eu entendi melhor como me relacionar com Deus, né? E ele deixar de ser a minha última opção e começar a ser a minha primeira opção. A opção que me guiava, a opção que eu ia a ele para perguntar, tá, pra onde é que eu vou? Entendendo que o que fluísse, porque eu acho que existem pessoas que ouvem, né? Deus fala de formas diferentes, mas a minha forma de escutar a Deus é continuar caminhando, dar os passos e flui, não flui, paro, não paro, né? Eu não escuto ele audivelmente, mas eu vejo ele, né? Vejo ele nos resultados, nos frutos, vejo ele nas coisas sobrenaturais que vão acontecendo para aquilo dar certo. Então, eu conheci o Gilberto, eu me separei dia 15 de abril de 2020, eu conheci o Gilberto dia 5 de agosto de 2020. E daí a gente namorou por pouco tempo. O Gilberto, ele já frequentava a igreja? Sim, o Gilberto é desde infância. Cresceu dentro da IPI. E daí conheci ele em agosto de 2020. Não foi uma coisa assim, vamos lá, né? Isso é imprescindível para eu continuar com você. Não, ele me apresentou a igreja como, sabe, me levou num lugar como se fosse uma casa de um amigo. Ó, quero te levar aqui porque é um lugar onde tem os meus amigos. Que era o pequeno grupo. Não, era a igreja. Era a igreja. E daí fui na igreja a primeira vez, daí deu muito certo, deu muito match comigo, porque o louvor, a forma, enfim. A ambiência estava propícia, ela estava te esperando, a igreja estava te esperando ali. Exatamente, Deus sabia que era aquilo ali que eu precisava, a forma que eu ia aprender, como, e é uma igreja que tem muito estudo bíblico, né? Então, eles pautam muito na palavra, isso foi muito importante para mim, não fugir, sabe? Fazer um estudo, eu sou curiosa, então eu quero saber, tá, mas por quê? Onde é que tá escrito? Esse cara, ele viveu em que ano? Vai questionar. Qual é o contexto? Me fala mais, não me deixa só com o versículo solto, entende? Tinha essa sede, sempre tive essa sede de mais, né? Por isso que eu faço teologia, inclusive. Pela essa vontade de querer entender o contexto todo, não pra mim mesmo, porque eu acho que eu preciso, Deus me deu uma mente pensante e inquieta, não por acaso. Para que eu tirasse ali o melhor da palavra dele. E daí conheci o Gilberto. Aí você pegou um culto. Chegou, Gilberto, eu vou te levar pra tocava, jantar. Né? Vou levar pra igreja hoje. Não, mas ele tocava, então olha que sexy. Músico, guitarrista, né? Então, ele já é gato bonito, daí ele ainda tava tocando. Daí naquele dia ele ainda fez pão de massa sovada pra mim. Um cara que faz pão de massa sovada merece. Não existe no mercado isso aí. Isso aí é até fora de linha, né? E Gilberto, tá ouvindo? Não, Mas tem que fazer um pão pra nós, né, Gilberto? Não, pensa, ele fez brusquetas.
né, no jantar, no encontro. E daí ele fez o pão, então... Daí... Pô, é um moço prendado, né, Ivan? Não, o Beto tem que ouvir, tem que... Assim, Eu não conheço o Beto. Você conhece o Beto, Ivan? Cara, então, ele tá no meu GD, mas eu não conheço ele. Que vergonha, Ivan. O GD é o Que nosso vergonha. grupo discipulado. Ivan. Não, mas a vergonha é o Gilberto. Ele tem que ir mais. Ah, tá. Gilberto. Eu fui em todos. Eu faltei o ano inteiro. Ai, que E maravilha. daí, quando eu fui na IPI, a Renata, né, que é a esposa do Ricardo, eu sinceramente não sei em que momento, mas ela foi na minha casa com uma florzinha, ela foi lá se apresentar e não sei o quê. E depois de eu ter ido na igreja, então aquele foi o nosso primeiro momento. E ela me convidou daí para o pequeno grupo. Então, o que ele fez foi abrir a porta e dizer, a IPI está aí. E daí a IPI, quando eu estava lá com a Renata, ela me trouxe para o pequeno grupo. E daí naquele ano, eu vivi um ano muito legal, assim, de experiência com Deus mesmo. E né? também de caminhar em comunhão com a igreja que não é só dentro da igreja, né? Que é o fora, né? E isso foi muito importante. Eu acho que toda... Assim, eu vou falar de mulheres porque eu acho que a gente precisa Sim. desse... Fortalecimento. E do pequeno, sabe? Porque às vezes tu entra lá na igreja e parece que tu é só mais uma. Mas num grupo, a pessoa vai... Ser ouvida. E vai sentir a tua falta, né? Se tu se compromete, o grupo se compromete contigo. Então foi onde eu cresci bastante, assim. Daí Vai ter ali outras mulheres orando por um propósito em unidade. Isso realmente é bem impactante. Por que eu falo isso também? Eu compartilho e afirmo muito que isso é um poder divino sobre o pequeno grupo, ou célula, ou GC, ou GR, enfim, da igreja que você vá. A minha esposa, a Mel, você vai ter a oportunidade de conhecer ela, é maravilhosa. A Mel é maravilhosa, né, Ivan? A Mel é evangelista, eu sempre falo de boca cheia, né? Mas por essa naturalidade, ela também foi líder de GC, de pequenos grupos, né? E a gente via o tratar de Deus na vida dessas mulheres, né? Não porque ela era líder do grupo, mas a gente via a oração, o horário para ler a Bíblia junto, horário para orar junto com a certa irmãs que, sabe, iam até o encontro para orar por uma causa específica. Isso é muito bom. Isso faz realmente uma grande diferença nas igrejas. Tá? Reforço isso contigo. Eu acho que todo mundo deveria participar de um pequeno grupo. E ter essa comunhão mais íntima e mais próxima. Então foi ali que eu aprendi a me relacionar com Deus. E claro, daí depois que abre a portinha e daí tu começa a descobrir um mundo, né, do teu próprio relacionamento mesmo, né, íntimo ali, pessoal com Deus. Logo em seguida engravidei, a gente teve foi muito rápido. Do Pedro. Então, eu sei lá, se eu tinha 6 meses de namoro com o Gilberto. O Pedro já veio pra fábrica já. Já veio pra linha de produção. Então eu engravidei, daí em seguida a gente casou, daí todo aquele rolo. Daí compra apartamento, tem filho, tem empresa, tem... Agora acelera, né? Agora acelera. Mas é assim que cresce. Isso aí. Frutifica, sabe? Então, tudo tava nascendo. Olha só que legal, tudo tava nascendo. É isso aí. E daí, nesse meio do caminho, começaram a nascer as outras empresas. Veio o estúdio de live, de podcast. Então, como a gente... Peraí. Agora é o seguinte, agora a gente vai falar de um monte de empresa, Ivan. De um monte de empresa. Tá, peraí, que tem um monte de pergunta aqui, né? Ó, a gente saiu, olha só, eu adoro anotar, tá? Eu vou anotando aqui, ó. Você saiu de analista financeira, você trabalhava lá na Pernambucana, depois foi para analista financeira, foi para a indústria de revestimentos, saiu em meados de 2018 para 2019, isso? Isso, né? saiu em 2019. Né? Aí, em 2019, você... Montei a Reskilling. Né, no pico de Covid, praticamente, ali. Não sabia ainda, em 2020, fechei a Reskilling, fui trabalhar CLT, dei um passo atrás, digamos assim. Sim, dentro do Hub, né? Indo pro Impact Hub, sendo head, Tá, foi lá que eu conheci minha sócia. Conheceu a sócia, olha só que loucura. Aí daqui um pouco, lá pelas tantas, estoura vendendo educação para o mercado de congresso na parte da medicina, isso, né? Transmissão de eventos. Então, o que aqui a gente tinha? A tecnologia. A gente tinha o painel de LED, o som, a iluminação e a inteligência de transmitir aquele evento. Em abril, lança o primeiro. Isso, em maio. 480 reais de ROI. Primeiro evento, estouro. Saiu negativo. Cara, já deu lucro. Deu nada. Pensa, tinha eu acho que umas 20 pessoas trabalhando para aquele evento que a gente tava, tipo, lascado, aprendendo a fazer, né? Então, tinha muita gente trabalhando. Ok.
aqui, e aí essa empresa de educação e eventos, tá? Aí você, ok, tem um período que você conhece o Beto, né? O nosso querido Gilberto, e ele te leva para a igreja, você conhece o amor de Cristo, né? Ali, você casa, tem filho, Enquanto isso, organiza empresa crescendo. crescendo. Essa empresa que a gente está falando aqui, dos eventos, ela finaliza um ciclo ou ela continua? Não, ela é a minha principal empresa até hoje. A Ok. Live Tecnologia para Eventos. Ok. É a empresa até hoje. Só que hoje a gente trabalha muito mais com evento presencial, né? Ah, ok. Sim, voltamos ao normal, né? Normal, congresso, enfim. Agora vamos falar de qual empresa? A Wall Live a gente já sabe como é que ela nasceu. Daí a gente vai... Temos que deixar o link na... Vamos deixar ali, ó, você vai ter acesso, né, no Instagram e tudo mais, a gente vai marcar lá tudo, você vai ter acesso. Eu já tô seguindo lá, tá? Mas depois da Wall Live, quando que nasce, quando que brota, quando que há semente, me conta aí da próxima empresa e qual que vai ser. O Estúdio WoW. Então a gente começou a ver, inclusive o Beto adora falar que foi ele que me deu essa ideia, né, do podcast, porque virou uma febre, concorda? E ali em 2021, 2022, podcast, estava todo mundo escutando, e a gente não tinha essa solução de estúdio de podcast. Então a gente, no final de 2021, a gente começa o Estúdio WoW. E a gente tinha a ideia de oferecer um lugar, né, como esse aqui, que transmitisse lives, podcasts e gravação de curso. Então a gente tinha essa primeira ideia. Hoje o estúdio é maior, ele recebe pessoas para fazer híbrido, sabe? Então dá para te, por exemplo, fazer um podcast com 45 pessoas de público. Entendeu? Aqueles que botam em ciclo assim, ó, 30 CLTs contra um empresário. Achei legal, ainda dá pra fazer, né? Botar todo o staff do TronoCast assim, em ciclo, assim, fazer pergunta pra ti, velho. Tem gente, né? Daí quando o Estúdio WoW nasceu, porque daí foi uma ideia, né, que eu levei e meus sócios são mais velhos do que eu sou a mais jovem. Eu sou a menina, vamos dizer assim, né? Mas eu tenho 35, tá, gente? Mas a minha sócia tem 55 e o outro deve ter quase 50, né? Ele não deve ter 50 ainda. E eu falei, vamos fazer o podcast? E uma coisa que Deus me deu são pessoas que confiam em mim e me dão carta branca, porque daí é isso que eu preciso, de liberdade para trabalhar e para criar. Me deram carta branca, pode fazer, só que daí assim, compra microfone, Mushuri, todos os microfone caro, câmera 4K, agora vende, neguinha, né? Agora que tu investiu, sei lá, 200 mil reais aí nesse podcast, agora você precisa vender, né? Então a gente... tinha um estúdio, só que tinha que divulgar. Daí eu criei o Mulheres WoW pra poder divulgar os estúdios WoW. Não, pera, olha só, cara. Você entendeu que a gente acabou de ter duas empresas nascendo ao mesmo tempo? Ô, Ivan, a próxima pergunta eu vou deixar contigo. Não que eu cansei de fazer perguntas, mas, cara, é uma semeadura aqui de empresas. Eu vou te falar que um pouco eu vou sair sócio daqui da Pâmela, tenho certeza disso, né? Não pode oferecer, Isso tá propício a acontecer. Tá propício, né? O negócio é todo deixa meus filhos crescer. Depois eu vou te fazer uma pergunta, mas vai lá. Ivan, vamos deixar o seguinte, tá? Aí nasce a UOL Mulheres. Mulheres WoW, para de mudar a minha marca. Mulheres UOL. Mulheres É o contrário, WoW. tá? Vamos ver se eu anotei certo tudo aqui. WoW. WoW Live, Estúdio WoW, Mulheres WoW. Não, mas é a única que tá. Eu escrevi certo aqui, é o Mulheres UOL, tá certinho. Isso aí. E o Mulheres WoW vem com essa ideia de eu trazer as empreendedoras pra gente sentar e falar sobre a virada, né, dela. Isso que vocês estão fazendo aqui, só que 100% mulheres, porque era a minha rede de networking e tal, o que eu tinha. E às vezes a mulher, porque também, né, eu precisava acreditar em algum momento que eu conseguia. Às vezes a mulher só precisa acreditar que existe um caminho e qual é o caminho? Então, pra mim, foi criar mais linhas de receita com os meus talentos. Então, para uma mulher que está escutando uma outra empreendedora, para ela vai conseguir achar um caminho ali. Então, essa foi a ideia. Então, a gente começou o Mulheres WoW, inicialmente para divulgar os estúdios da WoW, para vender os estúdios da WoW. Então, eu gerei material de qualidade. Só que eu comecei muito certinho desde o começo, com marca, com CNPJ, com logo, com mulheres que inspiram mulheres. Como é que é isso? Tipo um subtítulo, um slogan, mulheres que inspiram mulheres. Então, eu fiz tudo muito certinho desde o começo. E deu muito certo. Então, ela se tornou uma empresa depois. Então, acabou que as mulheres começaram a virar uma comunidade.
e as empreendedoras fazem networking em si, então não é só um podcast. Então, como podcast hoje a gente é escutado em 45 países pelo Spotify, claro, brasileiras, né? Nosso podcast não é traduzido. E é um braço do que a gente faz, né? É conteúdo. Só que o nosso forte é a comunidade de mulheres. São as mulheres que se reúnem lá mensalmente, seja de forma presencial ou de forma online, porque eu tenho mulheres do Pará, do Rio, de outros lugares do país. E a gente se reúne no formato online para conversar sobre negócios, para trocar ideias, né? Sempre é um conteúdo de valor e depois networking. Então, virou uma comunidade depois. Então, hoje ela é uma empresa com CNPJ e com uma estrutura própria. Então, a gente tem... Hoje, as mulheres que querem fazer parte do teu ecossistema, como é que faz? Então, vou abrir inscrições... Nessa câmera aqui, aproveita, é o teu momento. O jabá nem estava programado, né? Mas dia 28 de novembro... 28 de novembro. Agora que a gente vai ficar... Próxima semana, pô. Na próxima semana. A gente vai ficar 3 dias num hotel, frente mar, juntas. Toda a minha comunidade vai vir pra gente passar 3 dias juntas e eu vou abrir as inscrições daí pro ano que vem. Então, o Mulheres UOL é bem simples, né? Ele tem um encontro online e um encontro presencial dentro do Estúdio UOL por mês. E a gente sempre fala sobre negócios e a gente tem 3 pilares. Deus, família e negócios, né? Nessa ordem, Deus, família e negócios. Então, a gente sempre abre um evento trazendo uma palavra ou falando algo sobre Deus, né? Trazendo um princípio bíblico para as mulheres e depois a gente vai entrar efetivamente nos negócios. Ó, que interessante. É bem legal. Então, assim, ó, eu vou reforçar aqui, você mulher que está nos ouvindo e vai chegar essa mensagem para você, se conecte, tá? O arroba... Mulheres UOL é o arroba no Instagram lá, vai ter todas as informações que você precisa, eu tenho certeza. Pelo brilho no olho que a Pamela tá falando aqui desse projeto, eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Ivan, e aí? Cara, a minha mulher já tem que se inscrever. Eu também acho. Tá comigo? Só que o detalhe é o seguinte, uma pergunta que eu vou fazer pra Pamela, até pra eu saber como eu vou levar minha mulher lá. Entendi. Como que ela vai ficar 3 dias com um bebê de 5 meses em casa? Porque a gente tá Então, com um de 1 mês, né? Nem 1 mês tem ainda. Né? Não tem mais vaga para esse evento agora do dia 28 do 11. Só pro próximo, né? Só pro próximo. Perfeito. Daí ele já vai estar grande, daí fica contigo, daí dá certo. O meu vai ficar em casa, por exemplo. Mas a gente faz de 1 em 1 ano esse evento, assim, de 3 dias e tal, porque a mulher, ela tá toda hora pensando em todo mundo. Então, assim, a gente acorda, tá pensando no café da manhã, no que eu vou fazer de almoço. Todo dia é isso. Então, são 3 dias que ela não vai pensar em ninguém, só nela. Então, almoço, roupa pra roupa pra lavar. lavar, estende, daí sai já, é brinquedo de criança. Então, assim, ó, a gente tá em casa, a gente não descansa. Cara, a gente não descansa. Eu brinco que quando eu saio pra trabalhar, eu descanso. Hoje em dia, é verdade, é isso. Então, assim, a gente faz esse evento uma vez só por ano, né? Sempre em novembro, são 3 dias. E daí eu proporciono elas não precisam pensar em nada. Elas não vão pensar no que elas vão comer. Elas não vão pensar o que elas vão fazer na programação. Elas têm uma programação inteirinha nossa. Daí a gente começa sempre o primeiro dia, é totalmente sobre Deus. Inclusive, esse ano, vou dar um spoiler, a gente vai falar... Vou começar com Tiago 1 e vou... linha por linha, daí a gente pega a linha, a gente pega a palavra e a gente traz realmente assim, porque a gente tá o dia todo juntas, né? Então não é uma coisa que a gente vai fazer superficial, é uma coisa que a gente vai fazer profunda, mas sem a necessidade de ter tempo, de ter hora, de ter filho, entende? Então a gente começa o primeiro dia com Deus e os Muito outros a gente fala 100% sobre negócios dele. E se diverte, descansa, dorme. Eu tô louca pra dormir. Até dorme. Eu tô louca pra ir dormir. Será que é num resort de 5 estrelas e 6 estrelas? É um resort, mas não é de 5 estrelas ainda, quem sabe, próximo ano. Tava pensando em botar uma peruca aí, mas não vai dar certo não, né? Tô feio, né? Acho que não vai passar essa barba e não vai começar. Não vai, né? Engraçado, né? Mas Mulheres UOL nasceu muito com a ideia de trazer só negócios, né? Só negócios. E eu sempre tive muito medo de falar sobre Deus, por mais que eu já estava impactada, eu já sabia que, assim, é uma mentira eu falar sobre marketing sem antes dizer que o que mais influencia nos meus negócios é o tempo que eu passo todas as manhãs lá, quietinha, olhando, procurando, buscando.
E na minha imperfeição tentando permanecer, né? Que é a principal instrução Esse é dele, o desafio, né? Esse é o desafio, né? Diário. Sabe desculpa te interromper, Claro. Ana, hoje é a terceira vez que Deus está falando comigo a mesma coisa. Primeiro eu, depois o resto. Foi a primeira coisa que ele me falou hoje de manhã, depois ele falou de novo no meio da manhã, e agora ele falou de novo a mesma coisa através de ti, através do que a gente está falando aqui. Então, assim, quando tu deixa de procurar Deus em primeiro, que é aquilo que tu comentou, e começa a procurar, por exemplo, Mulheres UOL, é Mulheres UOL, né? Não é o UOL Mulheres, é o UOL Live e Mulheres UOL. Isso. Então, quando a gente fala, Mulheres UOL é um negócio, é um evento para mulheres de negócio, né? Para fazer negócio, empreendedorismo e tal. Mas quando tu adota o primeiro dia para falar de Deus e família, olha o que vem primeiro. E a frase da comunidade é assim, primeiro o que vem primeiro. Então elas sempre sabem que o nome da primeira palestra é essa, primeiro o que vem primeiro. Porque é claro que no nosso dia a dia a imperfeição sempre vai estar presente, né? Mas a nossa busca é por isso, é por colocar ele em primeiro lugar. Às vezes não dá pra começar primeiro, às vezes tu tem que atender teu pequeno que tá lá se esgoelando e é isso, tu vai dar atenção, né, naquele momento. Mas se tu adota isso como valor, em algum momento isso vai sendo uma verdade cada vez maior, sabe? E a gente juntas se esforça, né, enquanto comunidade, lembra umas às outras de que esse é o nosso valor, de que primeiro o que vem primeiro e depois as outras coisas. E a gente não perde nada por isso, só ganha, inclusive, porque eu acho que no começo, quando eu não entendia muito esse pedido de Deus, parecia que eu estava perdendo. Depois eu vi, cara, eu só ganho. Eu falei isso esses dias para uma amiga, digo, às vezes eu vou dormir ansiosa para acordar no outro dia para fazer o meu devocional, o meu tempo, porque eu quero aquele momento, sabe? Só que até esse jeito acontecer, eu tinha que entender, né? A minha mente tinha que mudar, entender que eu não estava perdendo, é um privilégio eu poder passar tempo na presença dele, não uma obrigação. Então, quando para elas está muito pesado e elas falam assim, eu te vejo falando sobre devocional, eu digo, cara, é porque ainda tu não chegou no ponto de entender que isso é um privilégio, que daí tu vai ficar ansiosa por esse momento. E não tipo assim, tem que fazer meu devocional. Então vou sentar aqui, vou fazer meu devocional por obrigação. Isso não é uma coisa que é de uma hora para outra. Em algum momento acontece esse clique. A maturidade é tempo, é quantidade de experiências, é quantidade de tempo que tu passa na presença de Deus. Não sei te explicar. E conforme nós vamos tendo essa caminhada, Deus ele começa a te chamar para perto. Ele vem e te chama todos os dias, né? Então essa ansiedade boa, vamos colocar nessa gramatura, né? De, poxa, eu quero acordar, eu quero, né? Deus te desperta para orar na madrugada e tal, porque é aquele arder no coração de estar perto, né? Estar perto de Deus, perto da presença dele, né? E a gente está se encaminhando quase para o final, fica aí comigo, porque tem algumas perguntas ainda que você vai querer saber a resposta, tenho certeza disso, né, Ivan? Porque o Ivan tem uma preparada ali que ele está desde o início preparando essa pergunta para a Pamela. Então, assim, fica comigo aí, que ainda vem mais perguntas e eu quero... tá muito bom o papo, tá muito gostoso de te ouvir, tudo que Deus está fazendo na tua vida, a vida da tua família, né? Só que eu quero saber, porque até esse exato momento, agora a gente tá... O Pedro nasceu o Pedro, 3 CNPJs nasceram, junto com o Pedro, praticamente. O Theo nasceu? Ainda não, você não falou do Theo. Quando é que o Theo veio? Agora é o ponto, tá. O Theo veio nesse intervalo agora, de 1 ano e meio, né, aproximadamente? O Theo veio quando ele olhou, o meu marido olhou pra mim e falou, e se? Eu disse... Ai, gente, e se não vem, né? E se ou é agora ou é nunca? Vamos lá, vamos fazer os filhos tudo junto. É agora que a gente tem que fazer essas crianças crescer para eles brincarem. E foi isso, na realidade foi bem isso. A gente decidiu ter. Eu disse pra ele que ia ser no outro mês eu ia estar grávida e no outro mês eu tava grávida. E foi isso que aconteceu. A gente decidiu ter o Theo pra o Pedro não ter irmão, e claro que hoje tem outros motivos, né? Mas no final é um pro outro. Qual mensagem que você passa hoje para uma mãe empresária, tá? Uma mãe
que precisa ser presente na vida do filho e também presente nos negócios. Qual a mensagem que você passaria para essa mãe agora? Antes de passar para mãe empresária, eu gostaria de passar para mulher que fica com medo de ter filhos, porque eu tenho muitas Muito mulheres de 40 e poucos anos que decidiram não ter filhos e que hoje ou se arrependem ou que têm dúvidas em relação a isso, né? Porque para nossa geração parece que ficou muito martelada a questão de você tem filho, acabou tua carreira, acabou tua vida. Cara, eu escutava da minha mãe, estuda, trabalha e não depende de ninguém. Não é porque ela não amava a maternidade, mas parece que se fez necessário isso. Mas nos meus assuntos, a maternidade nunca estava envolvida. Então, para mim, ser mãe não era um sonho, não era uma coisa que, meu Deus, que incrível. Era tipo assim, pô, vai dar trabalho, eu vou ter que parar minha carreira e meio que se tiver em uma época errada da minha vida, acabou minha vida, né? Então, eu acho que para a mulher que não tem filhos e que pensa isso, né? Ter criança, ter um filho é a melhor coisa que pode acontecer na vida realmente. Não vai ser fácil, a tua vida, o jogo vai mudar, então o level vai ser, né, 3. A gente acha que passa trabalho não tendo filhos, mas é sem explicação mesmo, assim. Eu acho que eu vejo muitas mulheres hoje da minha comunidade que chegaram nessa idade de 45 e tal, que não conseguem mais ter, ou elas já estão tentando, mas não vêm com facilidade. E elas olham e dizem, cara, eu me arrependo. Então, antes de dizer pra mãe, eu digo pra mulher que não tem, tenha. Vai fazer muita falta. Essa é uma parte, é uma dádiva, é um privilégio. Acompanhar uma criança crescendo, não tem empresa que vai te dar mais prazer do que isso, não tem. Eu posso te falar, eu tenho 4 empresas, graças a Deus, não a mim. Mas ver uma criança crescendo é o melhor empreendimento que tu pode fazer na tua vida, com toda certeza. Então, primeiro para as mulheres que têm dúvidas se vão ter filhos ou não. E para mãe para mulher que é empresária ou que quer ser empresária, quer fazer essa mudança de carreira, não se apavora com a quantidade de tarefas e de coisas. Eu acho que Deus nos capacitou com uma habilidade de dar conta de coisas que a gente não faz ideia. Só vivendo pra gente entender assim, Ele nos capacita dia após dia. Então, você nunca vai estar 100% preparada para ser mãe, você nunca vai estar 100% preparada para ser empresária e muito menos para ser uma mãe empresária. Mas Deus vai te capacitar dia após dia. E é esse o processo. É no dia comum, é no dia que o filho está doente, que a empresa precisa de ti, que o marido não está com a pá virada. É nesse dia que ele vai te formar espiritualmente e cada dia nos tornar um pouquinho mais parecidas com Cristo. Não é no dia bom, não é na Maldivas, é no dia a dia, no dia comum, no dia ordinário, no dia que parece que está pesado demais, que os processos vão te levar a ser mais parecida com Cristo, com toda certeza. Nossa! É assim, eu falei que eu ia fazer boas perguntas, né? Eu te falei. Só que também tem que estar preparado para ouvir isso, né? Essa mensagem, esse impacto, né? E é isso, eu tenho esse privilégio em casa também, de ter uma mãe empreendedora que tem um fardo, né? E que não é leve, mas ele se torna leve quando Cristo, né? Quando Deus está junto, né? Então é muito legal. E Ivan, tá, e aquela pérola, aquela que você anotou em algum lugar aí. Tá aqui, tá no meu bloco. Então tá contigo agora. Agora tá contigo. Mas não vamos poder fazer muitas, né? Eu vou fazer uma. Não, tá? sinta teu coração, Olha cara. só, vamos lá. Tem uma pergunta que ela toca muito, tem muita gente que eu acredito que vai ajudar muita gente. Tu tem 4 CNPJs, certo? Todos eles tu tem sócio? Não, nem todos eu tenho sócio. Tá. Eu tenho, só no Mulheres UOL eu não tenho sócio, eu aceito sócios, inclusive se você tem 1 milhão aí sobrando. Esse ponto aí, ó. É esse ponto que eu quero chegar. Olha só. O Ivan tem. Como que tu faz pra escolher teu sócio? Cara, eu não escolhi nenhum até agora. Escolheram pra ti. Não, eu acho Deus que escolheu. Deus escolheu. Eu não escolhi, eu não disse assim, não cheguei nenhuma pessoa que quer ser minha sócia. No final, as coisas aconteceram pra isso. Então, o primeiro, a minha sócia, que é minha sócia hoje, me ligou. Eu comecei a trabalhar, eu dei tudo de mim.
naquela oportunidade que não era uma oportunidade, em algum momento, com R$0, ela com uma empresa de 25 anos me convidou para ser sócia, então eu entrei com 20% numa empresa que eu não tinha nada, além de eu mesma, e sabe? Então, assim, essa foi a primeira sociedade. No estúdio o UOL a mesma coisa, porque daí somos nós 3 os sócios. No Mulheres UOL eu sou sozinha até esse presente momento, né? Super adoro ser sócia. Acho que as pessoas não nasceram para estar sozinhas, nem para fazer as coisas sozinhas. Mas claro que tem sócio que soma e tem sócio que... Então, é que nem casamento. Tu não tem como estar casado com uma pessoa neutra. Ou a pessoa tá te ajudando a subir, ou ela tá te enterrando. Não tem como ser neutra, ela não faz nada. Se ela não tá te ajudando a subir, ela tá te enterrando. Então, por isso que eu digo assim, cara, o meu outro casamento é tão impressionante isso move tanto no mundo espiritual, que o dia que eu disse, estamos separados, e tirei, eu tava decidida mesmo, eu recebi a ligação da minha sócia. Foi exatamente nesse dia, assim, não é nem uma coisa mística e tal, mas é muito engraçado pra mim, era um recado de Deus, assim, pô, agora tua vida vai subir, sabe? Agora, o que tava te amarrando, a pedrinha que tava te segurando, eu soltei, e vai dar certo. Então, pra sociedade é a mesma coisa. Então, e agora, eu sou sócia de uma agência de marketing, que é a Avise, e ela também me falando e tal, e ela disse, eu queria alguém pra me ajudar e tal, e Deus me falou, porque ela é da presbiteriana, né? Agora ela tá em São Paulo, ela tá numa igreja que se chama Jardins, não vou lembrar, mas assim, ela me convidou pra ser sócia, eu fui pro meu tempo, entendi que era aquilo, e Deus tem fluído, assim, então eu escolhi um sócio e disse, é esse cara. Então, eu acho que se fosse para eu escolher, se eu fosse para ir para esse lugar de escolha, eu primeiro iria para esse lugar de secreto, né? Que todo mundo fala, né? Evangélico adora falar do secreto. O que é o secreto? Cara, senta a bunda numa cadeira, num lugar que é só tu e Deus, e investe tempo. É tipo, investe tempo real de ler, de esperar. Não fica só falando, espera. Sabe, a gente tem... muita dificuldade de ter momentos de tédio, ócio. Às vezes tu precisa de um momento sem fazer nada, sem celular, sem olhar, escutando, né? E eu iria para esse lugar para pedir essa confirmação, e eu adoro desafiar Deus, né? Eu adoro dizer assim, Deus, sei lá, o Senhor tem que me mostrar de alguma forma muito clara, faz esse cara fluir, faz esse negócio dar certo, porque assim, eu não quero estar onde tu não está, onde tu não me chamou, então eu quero orar a tua vontade. Mas para eu saber que é a tua vontade, tu precisa. Então, eu sempre coloco a responsabilidade para ele. E tem dado certo para mim. Para mim, ele tem me ajudado a entender os caminhos. Só acertei nesses, 2025, nesses 5 anos? Não. Né? Mas os erros me mostraram aonde foi que eu parei de escutar Deus. Eu consigo ver claramente, assim, que naquele erro eu não escutei ele, que eu não obedeci o direcionamento. Então eu acho que se fosse para escolher um sócio, eu iria para esse lugar. Deus escolhe pra ti. Deus escolhe pra mim. Mas é essa... E acreditar que é isso mesmo, né? A gente tem aquela frase clichê, que não é clichê, é uma grande verdade, que Deus ele não une pessoas, né? Ele une o propósito. A gente brincava aqui no início ali, né? Como é que nasceu o Tronocast e negócio, né? O Tronocast tem lá o Deco, lá os meninos que iniciaram, né? Mas o Tronocast e negócio, ele nasce de algo que já estava aqui acontecendo, que era propósito, né? Então aliou, Deco, eu, o Ivan, Drogo, a galera toda ali, o Mateuzinho, Matheus Santana que não está aqui. Então, porque há propósito nos nossos corações para levar algo maior, além daquilo que é só negócio, daquilo que é só papel, daquilo que é só palpável, né? Que é aquilo que Deus fez na tua vida, que Ele continua fazendo e que Ele vai fazer ainda mais, né? Ainda mais, né? Ivan, a gente vive isso, né? A gente vive por propósito e por fé, né? E se você tá procurando um sócio de 1 milhão, né? Você não tá olhando para ele agora, mas tá olhando... O Ivan tá lá. Achei que era. Mas eu recebo 1 milhão. Eu recebo. A gente está se encaminhando para o final, né, desse lindo tempo aqui de conversa, de aprendizado,
Agora poderia ter ninguém faz mano. Viu? Por isso que a gente tem que ir lá na plateia dela. Tem que ir lá Gente, eu vou fazer de novo. A gente vai, infelizmente, ter que acabar o podcast aqui, porque o assunto tá bom, dá vontade de ficar a tarde toda. Mas estamos se encaminhando pro final. E nesse final, não sei se tu, Ivan, tu tem alguma mais outra, aquela pedrada, não? Não. Eu tenho uma, mas vai se estender muito e já tô... Tem certeza? Essa é boa. Então, tá bom, vamos guardar essa aí pra um momento. Lá nos 30, lá não. Que a Pamela vai levar a gente. Daí você faz lá. Eu sempre tenho medo de ser aquela pessoa que tá discutindo. Gente, aquilo lá é uma coisa. Mas, Ivan, se Deus mandou tu falar e tu não falar, tu vai dormir com um travesseiro pesado. Então fala. Então, ó, Ivan, antes de finalizar, lá vem a pergunta master do Ivan. Meu Deus. Qual foi o ponto de virada, Pamela? O ponto de virada, tá? Onde te levou a enxergar o empreendedorismo, não mais como uma profissão, e sim como um chamado de Deus para tua vida. Nossa. Isso aí foi não foi uma pedrada, isso aí foi uma pergunta complexa, né? Vamos lá. Então, deixa eu só entender se a pergunta é essa mesmo. Tu queres saber quando passou de ser só empresas para ser um lugar de propósito e onde eu transbordo Deus também. Isso. Cara, hoje isso é muito verdade. Isso, assim, tô falando com temor, né, de Deus, porque sei o quanto ele preza pela verdade, né? Então, não falaria nada que não fosse alvo e claro e verdadeiro em relação a isso. Mas, assim, depois daquele 1 ano com as mulheres no pequeno grupo, que eu comecei a ter um relacionamento que eu não entendia, né, que era possível ter com Deus, e ter uma intimidade, e começar ele ser minha primeira opção, depois daquele 1 ano, daquele ano todo, é que Deus realmente foi para os meus negócios. Foi naquele ano que eu levei para dentro do Mulheres UOL o Pilar Deus. E quando eu levei o Pilar Deus, muitas mulheres saíram. Porque, a gente falava sobre negócios aqui, agora tu quer falar sobre Deus? Sim, porque eu não consigo mais falar sobre negócios sem te dizer que antes tem Deus na minha vida, entende? E daí teve uma renovação muito grande de mulheres, né, de mulheres que saíram. Mas foi depois disso. A minha virada foi depois de ter um tempo no pequeno, não no grandioso, não na igreja de espetáculo, mas era só 4 mulheres comuns conversando e clamando a cada semana por Deus. Foi depois desse tempo que Deus entrou nos meus negócios, que eu entendi que eu não posso setorizar ele, que ele não está nos domingos à noite, mas que ele é tão maior, tão mais profundo para eu deixar ele em uma parte da minha vida, e daí sim ele entrou em tudo. Legal. Como é que tu queria deixar sem essa resposta, cara? Eu ia brigar com você depois. A resposta veio muito melhor que a pergunta. Obrigado, então, teve várias... Essa próxima pergunta que eu vou fazer pra gente finalizar, que é uma pergunta de conclusão, mas na verdade não é pra concluir nada. Na verdade, eu gostaria de ouvir a Pamela agora como se eu estivesse lá no outro lado, lá no YouTube, lá no Instagram, olhando, ou lá nas plataformas de streaming lá de áudio, ouvindo essa mensagem, tá? No meu carro, no trânsito, onde essa pessoa ela vai ouvir essa mensagem e vai ser uma mensagem de um ponto de inflexão, onde ela vai ter uma virada, o porquê que ela deve empreender, o porquê que ela deve se dedicar a fazer o que em algum momento você fez, e foi ali que teve todas essas viradas de chave, que teve algumas ali, uma que foi a mestra, que foi o encontro, né, pra com Deus, nos negócios, e você acabou de falar isso, mas de fato deixar uma mensagem para quem vai ouvir agora lá no carro, lá no seu íntimo, de repente vai estar ouvindo essa mensagem num momento talvez mais triste da vida dela, onde ela queria fazer algo, enfim, essa mensagem que você vai fazer de final aqui, ela vai impactar algumas centenas de milhares de pessoas agora através dessa mensagem. Amém, que seja, e que Deus me dê sabedoria, então, para fazer essa mensagem final. Essa semana, né, eu falei que eu tô fazendo teologia e o professor falou assim, ou a Bíblia é absoluta ou ela é obsoleta. E se ela é obsoleta ou uma mentira, ela deve ser combatida. Mas se ela é verdade, e se você crê que ela é uma verdade, então você não pode escolher o que seguir da Bíblia, mas sim seguir toda a palavra de Deus, porque toda ela é útil, né?
Nessa intimidade com Deus, uma coisa que eu aprendi a ter é temor de Deus. Não medo, mas temor mesmo, reverencial, no sentido de não querer fugir, pelo menos não conscientemente. Errar, eu sei que eu vou errar. Pecar, eu sei que eu vou pecar. Mas conscientemente eu não quero fugir do que eu sei que é o certo a fazer. E em relação aos negócios, eu lembro sempre da passagem que fala sobre quando Cristo fala servo bom e fiel, e ele diz que o servo bom e fiel é aquele que multiplicou os seus talentos. Então, essa é a minha missão com as minhas empresas. Eu sei que Deus me colocou, me confiou talentos específicos e que ele vai olhar para mim e dizer que eu sou uma serva boa e fiel se eu multiplicar isso, né? Então, não é possível hoje, com o meu entendimento em relação do que Deus tem dado para mim, que eu esconda, que eu enterre o meu talento, mas que eu tenha uma obrigação de multiplicar esses talentos. E assim ele vai dizer que eu sou uma serva boa e fiel. Então, foi a última coisa que eu consegui pensar. Era o que você queria? Olha, se era o que eu queria ou não, mas essa mensagem vai ser para alguém que tá nesse momento precisando ouvir. Eu quero agradecer, né, Ivan, obrigado, querido. Mais uma vez, sempre, né, entregando o teu melhor, né? A gente sempre fala o over-deliver, né? Entregando a mais do que o combinado, e tu sempre entrega mais do que o combinado, Ivan. Obrigado, tá, gente? Eu tô olhando os olhos do Ivan aqui, então ele tá com aquele olhar dele sempre atencioso, né? Obrigado, Ivan. E, Pamela, muito obrigado pelo teu tempo, né? Foi um tempo precioso aqui de aprendizado também. Tô muito feliz em te conhecer. E também quero conhecer o Gilberto, né? O Beto, a gente tem que conhecer esse cara aí, né? Como é que ele fez, né? Pra encantar, né? Tem que ter uma estratégia por aí. E essa estratégia, né? Pro solteiro, ele precisa ouvir, né? A história é engraçada, hein? Chama aí. Gente, então, o TronoCast e Negócios está chegando ao fim. Eu quero que você não se esqueça, né? Na verdade, eu deveria ter pedido lá no início, mas eu sei que você vai honrar agora, nesse final. Não deixe de seguir lá nas nossas redes sociais, TronoCast e Negócio. Também as redes sociais aqui da Pamela, né? Acho que é importante. Depois a gente vai marcar todo mundo lá no Instagram, vai ter corte, vai chegar o Instagram com certeza de todos os CNPJs da Pamela. Vai chegar para você, então não deixe de seguir, curte, compartilha, porque essa mensagem, se você compartilhar essa mensagem, se você fizer alcançar outras pessoas, talvez aconteça como aconteceu na vida da Pamela. Muitas viradas de chaves. Talvez aqui um breve testemunho, um breve relato, né, de um empoderamento não só feminino. Não é disso. Eu estou falando de um empoderamento de ser humano que somos aqui e filhos do Eterno. Pode chegar e ajudar centenas de milhares de pessoas. Então compartilha, não deixa de compartilhar, faça a sua parte. Isso eu tenho certeza. E também vai fortalecer esse novo movimento que nasce dentro do TronoCast, que é o TronoCast e Negócios. E eu desafio você, empresário, que quer vir aqui e tem Cristo como o centro da sua vida, pode nos procurar, chama no direct aí, porque eu tenho certeza que tem pessoas lá fora que querem ouvir a sua mensagem também. Então, muito obrigado. Pamela, muito obrigado. Foi um prazer enorme, um prazer inenarrável estar aqui com você. Ivan, mais uma vez. Cadê tua voz, Ivan? Cadê tua voz? Tá aqui. Ela é isso aí. Ivan, obrigado, querido. Tchau, tchau. Um abraço. Deus abençoe.